Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente a organização por ter dado essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre actigrafia, né? E agradecer aos palestrantes antes de mim que deram uma boa introdução sobre o que eu vou falar agora, né? Então eu sou de Minas, eu sou de Goiânia, né? Mas agora eu sou mineiro de adoção. Então vamos lá, ó. Eu faço parte agora da USP, né, EASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, onde eu faço um pós-doutorado dentro de um trabalho, né, que é um temático que estuda a melatonina e o efeito da melatonina principalmente no metabolismo, né? A ideia é falar um pouco sobre o que é actimetria. Então, para quem não conhece, actímetro é como se fosse um relógio, né, que a pessoa usa no membro não dominante, e ele fica registrando o movimento de forma ininterrupta, né? Então, à medida que eu vou mexendo o braço, ele vai registrando. Só que a cada minuto, ele soma todo o movimento e registra, né? Pode ser a cada 30 segundos, a cada segundo, né? Mas o ideal é a cada minuto, que é o que a gente tem utilizado. Então, vocês vão ver muita diferença na nomenclatura. O pessoal do sono chama actigrafia, ou actígrafo. O pessoal da cronobiologia chama actímetro, ou actimetria. E o pessoal da educação física chama acelerometria, mas tudo é a mesma coisa. Para que serve? Para medir atividade, né? Actímetro é medir atividade. Então ele mede a atividade e se ele mede a atividade, ele mede o repouso. Então aí já começa algumas definições que foi falado um pouco aqui. Ele infere o ciclo sono e vigília a partir da atividade e repouso. Então ele não diz o que é sono e não diz o que é vigília. Ele diz com um grau de incerteza. Quais as informações eu posso obter de um registro de actimetria? Eu posso inferir sobre o ciclo sono e vigília, né? E eu posso inferir sobre ritmos circadianos. Então eu posso estudar aquele período do repouso, né? E aí fazer uma inferência sobre o que é sono e o que é vigília ali, com um grau de incerteza, né? E posso ver o ritmo todo, que é o que eu vou ficar mais focado hoje. Então, esse é um registro de actigrafia, ou actimetria, né? Só para a gente ter uma ideia ele tem mais ou menos 27 dias. Então, se eu olho para isso aqui, o que eu consigo enxergar? Quase nada, né? Para quem tem um olho mais treinado, vai enxergar um período de atividade, um de repouso, um período de atividade, um de repouso, né? Então, esse registro por si só não diz nada. Então, foram desenvolvidas algumas metodologias para melhor descrever esse ritmo, né? Primeira coisa é um actograma, que é isso daqui. O que eu faço no actograma? Eu pego o primeiro dia e coloco aqui, em cima, começando à meia-noite até 11h59. O segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e o quinto dia. Então, cada barra dessa daqui é um minuto de atividade. Se está em 0, é que estava em repouso. Então, veja que aqui ele tem repouso aqui entre meia-noite e 6, entre meia-noite e 6, meia-noite e 6. Aqui provavelmente um sábado e domingo, vai para balada, né? E aí o que eu posso fazer também? Pegar a média de todos esses dias e criar um dia médio, certo? E quando eu faço um dia médio, o que significa? O primeiro minuto do dia médio é a média do primeiro minuto de cada um desses dias. Então aqui eu vejo já que aqui é uma fase de repouso, né? E aqui é a fase de atividade com um cochilo que é regular, né? Chegou da escola, almoçou, sessão da tarde, deita, tira um cochilo, né? Esse não sou eu não, gente. Eu sei demais porque eu vi o diário de sono da pessoa. Então eu transformo esse registro em cores, tá vendo? Então o que é preto é atividade, o que é branco é repouso. E aí eu posso fazer o seguinte, eu pego o primeiro dia aqui e o segundo dia aqui. O segundo dia eu repito na linha seguinte, terceiro e quarto. Esse é o chamado duplo plot. Então esse aqui é um actograma que tem duplo plot. Eu tenho aqui um dia e o dia seguinte. Para que isso? Para fazer uma marcação aqui e eu vejo ela repetida aqui. É só visualmente para facilitar. Então o que acontece aqui? O sujeito acorda geralmente às 6 da manhã e vai dormir às 24 horas, ou seja, meia-noite. Certo? É o que eu consigo ler desse actograma. Aí eu já começo a ver o padrão do ritmo de atividade e repouso dele. E aqui o que é? Aqui é o perfil médio. O que eu consigo ver? Se eu
traço uma linha média, eu consigo perceber que o repouso dele está bem abaixo da média, ou seja, é um repouso bom, né? A atividade começa pela manhã, uma atividade intensa, e no final da tarde, ou depois do meio-dia, mais ou menos, a atividade fica próxima da média. Então, o que é isso? Provavelmente ele está trabalhando em escritório, está sentado, né? É uma pessoa que tem uma atividade inicial alta e depois fica perto da média, certo? Então, eu estou analisando no tempo. Aqui eu tenho a análise do registro no tempo, aqui a análise de registro no actograma. Veja que aqui são 24 horas, mais as outras 24 horas, certo? Então, são 48 horas. Uma outra análise que eu posso fazer é a análise do período, né? Então, um dia tem quantas horas? 24. E tem 1.440 minutos. Então, quando a gente fala de período em cronobiologia, a gente fala em minutos. Então, se eu durmo e acordo no horário bem próximo, eu digo que eu tenho um período de 24 horas, que eu sou bem irregular, que é o caso desse sujeito aqui. Como que eu descubro isso? Eu faço um periodograma, então eu transformo tudo isso daqui para ver no principal período. E aí o que ele identificou? Que o principal período é de 1.440 minutos, ou 24 horas, que é uma pessoa bem regular. Então, só para a gente entender comparação, se eu pegar o registro do eletro no tempo e transformar em frequência. Então, eu digo que tem mais alfa. O que significa isso? Significa que tem mais hertz, né? A frequência naquela potência. Aqui, em vez de falar em hertz, eu falo em minutos, né? Então, eu digo o seguinte, que aqui o principal período é 1.440. Se é um sujeito em livre curso, que todo dia acorda 10 minutos mais tarde, vai estar em 1.450. Se ele acorda 20 minutos mais tarde, 1.460. 20 minutos mais cedo, 1.420. E eu vou conseguir ver aqui e aqui. Porque todo dia ele vai acordar mais tarde, né? Ou mais cedo. Então, a actigrafia, ela permite a gente medir a fase, que aí a gente consegue ver os distúrbios de fase, avanço e atraso, né? A gente consegue identificar a preferência circadiana, né? E como ele consegue expressar aquela preferência. Porque uma coisa é eu gostar de ser vespertino, mas ter que ser matutino. Aliás, é o que mais acontece. Então, o vespertino está numa sociedade, né, matutina. Então, a pessoa ela é vespertina, ela gosta de dormir 3 horas da manhã. 2 horas, 1 hora, mas ela tem que acordar que horas? 6, 5. Então, ela tem mais dificuldade. Então, ela tem a preferência que é medida por um questionário chamado HO, né? Quem já conhece, é um questionário que consegue dizer se você é vespertino, matutino ou intermediário. E aí, com a actigrafia, ela consegue mostrar, você é vespertino, mas você está expressando um ritmo matutino, né? Tendo que acordar mais cedo. Mas, às vezes, você vai acordar mais tarde. E aí, você tem uma privação devido à sua vespertinidade. E aí, com a actigrafia, você consegue descrever bem esses distúrbios do ritmo, né? Então, só para a gente ver 3 exemplos aqui. O primeiro, a pessoa acorda às 6 da manhã e vai dormir à meia-noite. O segundo, ele acorda às 18 horas, ou seja, às 6 horas da tarde, e vai dormir às 9 da manhã. Né? Então, aqui eu criei esses registros para ser bem diferente. Então, vocês conseguem ver, é o mesmo registro, né? Só que eles estão começando em fases diferentes. Então, olha esse daqui, ele vai acordar às 3 da manhã. Né? Então, acordar às 3 da manhã, às 4 da manhã, para quem mora no interior, não tem problema nenhum. Porque ele acorda, vai tirar o leite, o sol vai embora, ele vai e dorme, né? Para ele está tranquilo. Agora, imagina uma criança, né? Que é um caso que a gente está fazendo registro, que ele acorda às 4 da manhã e começa a mexer na casa toda, tirar a panela da cozinha, então, né, do armário, e acorda todo mundo. Então, aí já é um problema. Mas algumas pessoas não, vivem muito bem com a matutinidade e com a vespertinidade. Né? O vespertino que não tem que acordar cedo, ele dorme e acorda a hora que ele quer, ele não relata problema. Uma outra coisa que a gente consegue medir com a actigrafia é a fragmentação, que mostra despertar noturno, né, sono diurno, cochilo, e ele mede bem ele é bom para medir a neurodegeneração em doenças como Alzheimer, por exemplo.
né, que eu vou mostrar aqui, onde a gente sabe que há uma degeneração nos núcleos supraquiasmáticos, que são os núcleos que geram esses ritmos circadianos, né? Então, um paciente com Alzheimer, ele tem um ritmo parecido com alguém que não tenha um supraquiasmático. É como se tivesse uma lesão tão intensa como se fosse uma retirada, né? É bem parecido com um rato em que você tira o supraquiasmático. E aí você consegue ver também na fragmentação quando a pessoa tem um ritmo irregular, né? Não é tão fragmentado como um Alzheimer, mas é irregular. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, um jovem controle, né? Olha como é que é o perfil médio dele. Você consegue identificar bem a vigília e o repouso, o sono. Atividade e repouso. Olha o Alzheimer, né? Avançado, muito idoso. Quando você olha o perfil médio dele, você só consegue identificar o início da atividade, provavelmente alguém acorda ele, vamos tomar banho, vamos comer, tudo mais. E aqui, vamos jantar, se preparar para dormir, né? É o que você consegue ver do perfil médio, né? Não quer dizer que ele só tem atividade aqui e aqui. Essas são as atividades regulares, entenderam? O que expressa mais no perfil médio é o que é regular. Mas olha como é que é a atividade dele. Você não consegue identificar bem, igual no jovem, atividade e repouso. Cadê aqui? Aqui repouso, logo uma atividade, logo um repouso, né? Então tem muitos trabalhos que o que faz com esses pacientes? Aumenta a exposição à luz pela manhã, né? Porque o Alzheimer, além dele ter uma degeneração no trato retino-hipotalâmico, né, que leva a luz para o supraquiasmático, ele se expõe menos à luz, né? Ele tem um comportamento de se expor menos à luz, então ele tem toda essa necessidade de aumentar a exposição à luz, né? Então tem muitos trabalhos mostrando que a exposição à luz melhora esse padrão. Nossa, ninguém falou nada, hein? Amplitude. Eu posso medir a amplitude diurna, né, no caso da atividade, a amplitude noturna, no repouso, e posso medir também a amplitude que eu veja a relação entre atividade e repouso. Aqui tem um paciente, né, com bipolar na fase da mania, né? Aqui a gente consegue ver que há uma redução de atividade comparada com essa fase aqui, mas ainda é bastante movimentado. Olha esse mesmo paciente na eutimia. Olha como é que é o repouso dele. Bem menos movimentação do que aqui e bem menos movimentação do que na vigília. Mas não menor movimentação do que o paciente, do que o indivíduo controle. Vocês conseguem ver, né? Então olha aqui o paciente na mania, na eutimia e aqui o controle, certo? Uma outra medida que a gente consegue com a actigrafia, né, a medida do ritmo, é a regularidade. O que é essa regularidade? É o quanto a pessoa consegue manter os horários de dormir e de acordar, né? E isso geralmente é mais influenciado por pistas ambientais e sociais, como exposição à luz, alimentação, horários sociais, né? Que é um ajuste desse oscilador circadiano, que é o supraquiasmático. Na cronobiologia, a gente não gosta de chamar de relógio biológico, porque o relógio, ele marca 24 horas, todo dia 24 horas. E o que a gente tem não é um relógio, o que a gente tem é um oscilador que oscila a cada 25 horas, 24 horas e meia, que depende do indivíduo. Então seria como se cada um tivesse um relógio que marcasse hora diferente, né? E que muda a velocidade do ponteiro de acordo com o contexto. Então já não é um relógio, né? Então é um relógio tão flexível que não é um relógio, por isso a gente chama oscilador. A regularidade, ó, aqui está um sujeito bem regular. Aqui está um sujeito regular, só que a regularidade dele é diferente de 24 horas. Porque a gente consegue ver o que é atividade e repouso. Atividade e repouso. Então tem diferença entre regularidade, não 24 horas, de irregularidade. Irregularidade é quando você não consegue diferenciar atividade e repouso. Aqui ele é regular, mas é diferente de 24 horas. Ou seja, todo dia ele está dormindo e acordando mais tarde, certo? Esse é um trabalho que para mim é muito interessante, porque esse é um sujeito que ele foi diagnosticado como esquizotipia, dificuldade de aprendizado e depressão. Aí ele foi para um especialista em sono,
viu a actimetria dele e identificou que ele, na verdade, tem um livre curso. E aí ele foi tratado, né, com melatonina. E aí o que aconteceu com ele? Aqui no trabalho ele diz, né, ele foi depressão, esquizotipia e dificuldade de aprendizado. E aí aqui ele diz que o maior conhecimento dos distúrbios de sono pode evitar diagnóstico psiquiátrico incorreto. Então a actigrafia, no caso dele, depois de passar por 3 diagnósticos em 3 médicos diferentes, fez com que, depois de tomar a melatonina, ele ficou regular, né, e resolveu aqueles 3 problemas que ele não tinha. Né? Ele tinha um livre curso, ele não conseguia... Então era uma pessoa que ficava acordada durante o dia, ou ficava acordada durante a noite. E tinha vezes que ficava dormindo durante o dia. Então qual que é esse problema dele? Ao fazer a actigrafia, viu que era um livre curso e tratou com melatonina. Esse é um paciente que a gente registrou o ritmo dele, né? E aí aqui a gente consegue ver o que é atividade, o que é repouso. Mas o repouso não é fácil de definir. Tanto é que quando a gente vê o perfil médio, no repouso tem alguns movimentos regulares, na vigília, né, na fase de atividade, tem uns cochilos regulares. E aí quando a gente vê o periodograma dele, a gente vê um próximo de 1440 minutos, que é ao claro escuro, né? E aqui algo que é referente ao período endógeno dele. Então é como se ele fosse um paciente que tivesse os 2 períodos, o associado ao claro escuro e o dele. Então é um sujeito que não fica nem livre curso totalmente, né? E nem fica sincronizado. Então ele fica com esses 2 ritmos. Halberg, em 68, disse que ele sugeriu que o transtorno bipolar fosse referente a esses 2 períodos. Né? Na fase da mania, os 2 períodos, o pico de um juntava com o pico do outro e dava uma hiperativação, né? E na depressão, o pico de um ritmo associava com o vale do outro. Então, a soma de um com o outro dava 0. Então, ele não tinha aquele sintoma de depressão. Né? Halberg, Franz Halberg. E aí, o que a gente consegue ver nesse paciente? Esses 2 ritmos. Depois a gente fez uma nova análise, continuou vendo os 2 ritmos. E aí a gente sugeriu que esse paciente fizesse um tratamento com higiene do sono, para aumentar a exposição à luz durante o dia, reduzir a exposição à luz durante a noite, usar um óculos laranja que inibe a luz, o óculos laranja à noite, que inibe a luz azul, né, que essa luz azul inibe a melatonina, então você fazia com que ele tivesse um aumento de melatonina. E ao mesmo tempo ele fez o uso da melatonina oral. Né? Então ele fez tudo que pudesse melhorar a sincronização, aumentar a luz durante o dia, reduzir a luz durante a noite e tomar melatonina regular 1 hora antes de dormir. Veja como é que ele estava e olha como que ele ficou depois. Aqueles 2 períodos sumiram, né? Ele relatou uma melhora, ele tinha sonolência diurna, ele tinha dificuldade para dormir, né? Às vezes ele estava fazendo atividade de leitura durante o dia e pegava no sono, depois ele parou com tudo. Né? O que ele relatou com a melatonina foi que no começo ele sentia dores de cabeça que 1 semana passou. Né? Mas aí a gente fez o registro depois, viu que ele estava totalmente regular. Né? Vê que só tem um pico aqui. Esse quadro aqui é o seguinte, onde tem mais amarelo, significa que tem maior potência para aquele 1440. Está vendo que nesse ele tem 2 ao longo do tempo? Um é referente a esse e o outro é esse aqui. 1440 e o 1507. Né? Aqui ele tinha os 2, aqui ele tinha os 2, depois do tratamento ficou só com 1. Né? Ele ficou muito mais regular. Se você olhar o actograma dele, não melhorou tanto visualmente, mas ele agora só tem um ritmo presente aí, né? Que é associado ao claro e escuro. Eu também vou trazer um estudo de caso, né, de um paciente com transtorno bipolar, onde a gente conseguiu identificar uma transição para mania. Né? E como que a gente fez depois que a gente identificou isso? A terapia de sincronização, né, que é a tentativa de aumentar a regularidade. Então aqui é o registro da atividade ao longo do tempo, né? Então aqui é uma atividade filtrada e aqui é a regularidade. Então veja que nesse ponto, no dia 20 do registro, ele teve o episódio de mania. Né? Foi quando a gente pegou a actigrafia, ou fez o download dos dados e viu que ele estava desse jeito.
E aí ele também teve o surto da mania, nesse dia ele acabou usando droga, né? Ele é um paciente que o histórico dele é de tentativa de suicídio, né? Desde criança ele não dorme bem, é um paciente que já tratou com medicamento para dormir, e aí ele ficava com sonolência diurna. E aí, associado a um medicamento para ficar acordado. Então ele teve sempre dificuldade com o sono, né? E aí veja aqui foi quando ele teve o episódio de mania, mas já 10 dias antes a gente conseguiu ver uma redução na regularidade. Ou seja, a actigrafia, se ela for utilizada como acompanhamento do paciente, você consegue até ver uma modificação na regularidade dele. E a gente sabe, tem trabalhos que mostram que a redução da regularidade do ritmo facilita o episódio de mania, né? Tem um trabalho que mostra isso. Esse é o actograma daquele paciente, né, que eu mostrei. Então, aqui no início, como é que era o ritmo dele? Ele tinha um livre curso, tinha vários cochilos durante o dia, despertar noturno, aqui uma bagunça total, e aqui ele começou o tratamento com a psicóloga, né, especialista no sono, começou a terapia de higiene do sono, maior exposição à luz, usou o óculos laranja e a melatonina. E veja como é que ele ficou depois. Ele ainda tinha um atraso de fase, porque ele ia dormir depois da meia-noite, mas por ele ser vespertino, né, aqui ele largou o emprego para tratar do sono, né? E aqui no final é engraçado, né, entre aspas, por quê? Porque ele faz uma viagem e diz o seguinte: agora eu quero ver se eu melhorei mesmo. E aí ele fica um dia inteiro acordado, né? E aí ele tenta bagunçar o ritmo dele para ver se ele consegue voltar ou não. Por quê? Porque pela primeira vez ele conseguiu sentir uma melhora, né? E ele já não estava acreditando naquilo porque ele passou 15 anos da vida dele com essa dificuldade, né? E aí, tanto que dá para ver uma bagunça aqui, né? E aí depois a gente não conseguiu ver se ele voltou ou não, né? Ainda está em uso o actímetro. E veja que aqui, ó, aquele período diferente de 24 horas aparecendo e com o tratamento ele desaparece, né? Então a gente consegue acompanhar uma evolução e tratar antes dela acontecer. Nesse caso a gente não conseguiu tratar porque a gente estava fazendo um segmento longo e não fazia o download dos dados a cada semana, porque não era o objetivo, né? Esse outro caso de um autista, né, que tomou 10 dias de placebo e 20 dias de melatonina. É um trabalho de mestrado da fonoaudiologia da Unesp de Marília. Olha o começo quando ele estava com o placebo, né? Você não consegue ver uma diferença, o que é atividade, o que é repouso. Quando você vê o periodograma de 10 dias dele com o placebo, você vê aqui um ritmo 1.355 e um de 1.600, mais ou menos. E aí, a partir do dia 12, ele começa com a melatonina. E aí ele fica regular, você vê só um período, e aqui são os 10 últimos dias, né? Ele há uma melhora. Todo autista que tomar melatonina vai ficar ótimo? Não. Esse é um caso específico de um paciente que já tinha um distúrbio de ritmo, né, que com a melatonina melhorou, certo? Nesse trabalho, outros pacientes passaram pela mesma metodologia e nem todos melhoraram. Esse foi um caso que melhorou porque ele já estava muito ruim, né? Ele estava com a regularidade de 0,2, 20%, e foi para 80%, né? Aqui é um outro caso de um paciente com distrofia miotônica, né? Ela relatou uma sonolência diurna e aí foi feito 84 dias de diário de sono e 21 de actigrafia. Olha o diário de sono dela. Então aqui ela tem um livre curso, né? Nesse dia que ela quase não dorme, preto é acordado e branco é dormindo, né? E aí ela tem uma variação. Tem dia que aqui ela dorme super bem, aqui ela já não dorme nada e depois ela só dorme super bem. Então ela tem uma insônia que é cíclica, que se repete, né? Quando a gente vai ver o ritmo dela, ele tem esses 2 períodos. O que o Halberg falou? Quando tem 2 períodos, pode ter variação entre dormir muito e dormir pouco, né? Ou o que ele quis dizer foi para o bipolar, mas que a gente pode ler também como a fase onde você dorme muito e dorme pouco. E foi o que aconteceu com ela. Tempos depois fez a actigrafia e também identificou 2 períodos, né? É diferente os períodos aqui porque a quantidade de dias é diferente, né? Olha como é que é, ao longo dos dias, o tempo total de sono dela. Aqui ela dorme, às vezes, até 10 horas. Tem dia que ela dorme 4 horas por dia.
Tem dia que ela dorme aqui, ó, quase 12 horas por dia. E aí o que você vai falar dessa paciente? Né? Se você pega ela onde ela dorme muito pouco, você pode, aquela sonolência diurna dela, o que é aquilo? Né? E o que é esse dormir muito? Então, sempre que você vê uma ciclicidade, uma recorrência, um padrão que muda muito, mas esse padrão é difícil do paciente conseguir relatar isso daqui. Chegar e falar assim, não, nesse caso aqui, a cada 36 dias, o padrão dela mudava. Quem vai conseguir perceber isso, se não fizer um diário de sono? Né? Aí aqui a gente ajustou uma curva que dá 38 dias. O interessante é que esses 38 dias é a soma desse com esse, que é a teoria do batimento que o Halberg falou. Né? É uma teoria da física que diz que quando você soma dois períodos dois ritmos com esses períodos, dá uma somatória disso daqui. Né? E aí quando a gente vai na literatura, a gente encontra coisas parecidas. Esse trabalho aqui, ele diz uma insônia que a cada 42 dias a pessoa experimenta um dia de insônia. Né? E ela pode colocar no calendário dela que a cada 42 dias ela vai ter uma insônia. E aí ela toma o valproato de sódio e aí essa insônia desaparece. Né? Aqui a insônia, tempo total de sono, a cada 42 dias ela tem insônia. E o valproato de sódio faz o quê? O valproato de sódio reduz a inibição que a luz tem sobre a melatonina. Ou seja, ela aumenta a melatonina. Então, à noite, quando você está na luz, a melatonina reduz. O valproato de sódio reduz essa redução, ou seja, aumenta a melatonina. Resumindo. Esse é um outro caso bem emblemático também, onde o tempo total de sono vai variando, tá vendo? Ó, junto o humor. E aí ela faz uma terapia de escuro. Então são 14 horas no escuro, 14 horas no escuro, 10 no claro. Depois passa 12, 12, depois 10, 14. E olha como ela melhora. Olha o tempo total de sono dela estabilizado em aproximadamente 6 horas. Olha o humor dela próximo do zero. Né? Ou seja, ela estabilizou o sono e o humor com a terapia do escuro. E o que o escuro faz? Aumenta a melatonina. Né? Aquela paciente, essa daqui tomou agomelatina, né? E disse que melhorou. A gente não conseguiu fazer o pós porque ela não aderiu à actigrafia depois, mas ela disse que conseguiu regularizar o sono com a agomelatina que tem efeito como a melatonina. Né? Então, resumindo, o que a gente tem feito? Por que tem aparecido muitos casos como esses que eu mostrei? Porque a gente está trocando o sol de 10, 20 mil lux por essas lâmpadas de escritório. Né? E aqui era para ser aqui é a lua. Estamos trocando o céu da noite, né, o céu estrelado, pelos smartphones, pela luz do LED azul, que é a luz que mais inibe a melatonina. Então o que a gente está fazendo? Antigamente o nosso claro era bem claro e o nosso escuro era bem escuro. Antigamente, há 200 anos, há alguns séculos atrás. Né? O claro era bem claro, o escuro era bem escuro. E agora a gente está fazendo isso. E ao fazer isso, a gente dificulta a sincronização. E aí aparecem aqueles dois períodos. Aparecendo aqueles dois períodos na actigrafia, você faz com que haja a possibilidade de ter insônia cíclica. Né? Isso, a gente tem um projeto de fazer um aplicativo para celular que meça a epidemiologia desses ritmos infradianos. A actigrafia também, falar um pouco da possibilidade de estudar no sono, né? Meu tempo está acabando. Olha, uma coisa que a gente consegue ver com a actigrafia em relação ao sono é a restrição do sono pelo jet lag social. O que é isso? É o vespertino que dorme às 2 da manhã e tem que acordar às 6. O que ele faz durante o fim de semana? Ele compensa. Então veja aqui, ó, aqui ele dorme tarde durante a semana, aqui ó, dorme tarde durante a semana e tem que acordar cedo, né, às 6 da manhã. E aí no fim de semana, o que ele faz? Dorme bem mais. Então ele dorme aqui, 6, e aqui ele dorme bem mais. Aqui é o feriado do Dia do Trabalhador. Então é sexta, sábado, domingo, e aí tem o feriado prolongado. Então sempre que essa pessoa tem oportunidade, ela dorme muito. E quando ela não tem oportunidade, o que ela faz? Cochila durante o dia. Né? Essa é uma paciente alto risco para bipolar. Desculpa, é uma adolescente que tinha alto risco para desenvolver bipolar e acabou desenvolvendo. Né? Provavelmente por essa privação crônica de sono.
A gente sabe que a privação de sono, restrição de sono, ela é um gatilho para desenvolver mania, né? E tem processos inflamatórios que pode ter facilitado isso. Esse é um outro paciente que, olha, o perfil médio dele cochila todo dia durante o dia. Isso pode estar implicando no sono, que é ruim durante a noite, né? Então, bem mais rápido, né? A actigrafia para o sono. Então, olhando só para o sono. Então, o que eu posso fazer? Marcar naquele dia inteiro o que foi o sono. Como é que eu vejo isso? Tem um botão que ele aperta para deitar e para levantar. Olhando aquela fase do sono, aqui ele iniciou, deitou na cama, e aí ele demorou um tempo para realmente dormir. E aqui é a hora que ele levantou. E esses rosas aqui é a hora que ele acordou durante o sono. Então eu consigo ver o tempo total na cama, consigo ver a latência para iniciar o sono, deitou na cama e realmente iniciou o sono, e eu tenho aqui o tempo total de sono, tempo total na cama, tempo total de sono, né? Aqui eu tenho a latência para iniciar o sono, e aqui eu tenho o chamado vigília após início do sono, que é o tempo que ele permaneceu acordado, né? Porque é uma estimativa, uma inferência. Mas ele teve movimentação. E aí você pode utilizar para seguir um tratamento, por exemplo. E aí tem a vantagem de medida em ambiente natural, registro de várias noites, né? Você pode conseguir registrar o sono diurno, também desculpa, viu? Bem aspas, porque você está registrando o repouso durante o dia, né? Que a pessoa pode estar deitada assistindo televisão, e aí você pode identificar como sono, mas que na verdade é um simples deitar. Agora tem uma medida, que é a temperatura do punho, que ela aumenta quando a pessoa dorme. Então, às vezes ela pode sentar e a temperatura do punho não subiu porque ela realmente não dormiu. Então, é uma forma de você medir se ela realmente dormiu durante o dia, né? Já tem. Esse da Condor tem a temperatura do punho. Tem a luminosidade também. Isso. Você pode usar os três combinados. A luz, a temperatura do punho e a atividade, né? Então, você apagou a luz, a atividade reduziu e a temperatura subiu, grandíssima chance de ele estar dormindo, né? E isso aí é um artigo agora em pacientes que em tratamento com câncer, que a temperatura do punho é o seguinte, ela tem um pico no repouso, ela é o inverso da central. Em pacientes com câncer, alguns pacientes, o pico acontece durante o repouso, durante a atividade, né? Ou seja, há uma inversão do ritmo da temperatura, né? E isso é um problema. A desvantagem é que a actigrafia é uma estimativa e ela é muito ruim de identificar vigília no sono, né? Quando você vai ver o grau de especificidade é muito baixo, né? Em torno de 40%, 50% no máximo, que é a capacidade de identificar vigília no sono. Outra coisa que a gente consegue ver é aquela insônia por má percepção, né? Esse é um caso de um sujeito que diz que não dorme nada, dorme muito mal, mas quando você vai ver o perfil médio dele, olha como é que é o repouso dele, né? Está bem abaixo da linha média. Quando você vai ver a regularidade dele, é boa, né? Então você pode trabalhar com ele essa questão da insônia. E aí é onde a actigrafia tem uma grande utilidade, né? Que é o que a gente tem chamado de cronofeedback, que é você usar o registro para programar, né, como que vai ser a conduta dele. Aumentando a atividade física, aumentando a exposição da luz durante o dia e reduzindo a exposição durante a noite, vendo a questão do cochilo e, às vezes, seguindo a eficiência do tratamento farmacológico. Tudo isso vai alterar o registro do ritmo e aí você pode fazer esse ciclo até conseguir resolver o problema como daquele paciente bipolar, onde que a gente conseguiu regularizar o ritmo dele, né? Muito obrigado.